Olá, minha gente. Então, hoje vamos falar sobre os benefícios que eu estou sentindo, né, gradativamente na minha saúde, desde quando comecei a comer uma alimentação mais saudável. E eu explico para vocês que é comida de verdade, porque alguns médicos falam assim, mas na verdade a comida de verdade são simplesmente os alimentos mais saudáveis. Então, gente, eu devo ter mais ou menos uns 2 anos já que eu tô fazendo isso, tá? E aí eu vou começar a falar exatamente como o meu corpo tá respondendo, tá? Acontece, né? Desculpa aí. Bom, o meu corpo ficou mais sensível com relação ao açúcar. E, gente, essa primeira característica é muito interessante porque não acontece logo de uma hora para outra. Com o tempo que a gente vai se alimentando, né? Um mês a gente tem condição de comprar mais coisas, a gente come aquelas coisas. O outro mês a gente substitui mais outros alimentos e assim sucessivamente. Então esse processo da sensibilidade, da mudança do paladar é uma coisa que acontece muito, gente, e é gradativo, e quanto mais a gente vai se alimentando, melhor vai ficando. Hoje, se eu como um chocolate, por exemplo, que é de açúcar normal, não é o chocolate negro, né, ou preto como a gente chama, que normalmente tem menos açúcar. Se eu como um normal, a impressão que eu tenho é que eu peguei um tacho, um pedaço duro de açúcar e coloquei na boca. Ontem eu fui para um aniversário e, claro, a gente tem que se adaptar. Eu não vou para cada lugar encontrar ou visitar as pessoas fazendo com que elas cozinhem para mim a minha comida. Então a gente vai e a gente come o que for menos pior, vamos dizer assim, o que for mais saudável. E aí eu comi um docinho, um brigadeiro. Eu coloquei na minha boca. Gente, o açúcar foi uma coisa assim que eu não consegui, sabe? Eu comi não consegui comer mais. Então, essa mudança, essa tolerância, ela vai abrindo, né, os nossos sabores, as nossas sensibilidades para os sabores. E hoje, com muito menos sal, muito menos açúcar, muito menos temperos mais saudáveis, eu consigo sentir, consigo identificar até o que aqui tem, o que não tem naquele alimento. Uma outra característica que no meu caso eu comecei, e isso foi assim também muito claro, né, veio aos meus olhos, que eu passei a não ter mais espinha no rosto. Eu sempre fui uma pessoa, desde jovem, que eu sempre fui de ter muita espinha no rosto, coisas assim a ponto de me perturbar mesmo. Eu nunca cheguei a fazer um tratamento com hormônio, como a grande maioria dos adolescentes fazem aqui, mas eu sofria. E há pouco tempo atrás, começou a juntar espinha no meu nariz ao redor da minha boca. Depois que eu passei a me alimentar, não mais. Com alimentos mais saudáveis, né? O próximo, o meu estômago ele ficou muito mais sensível. Então, assim, como eu não como fritura há muito tempo, quando eu como hoje para experimentar, na hora eu sinto uma coisa esquisita no meu estômago. Então, essa sensibilidade tá acontecendo com fritura e com álcool, porque eu sou uma pessoa que eu amo tomar vinho. É uma das bebidas, assim, que é a minha predileta. E eu sempre fui acostumada a tomar pelo menos uns 2 copos de vinho no sábado e uns 2 copos de vinho no domingo. Normalmente uma garrafa de vinho era o suficiente para mim. Hoje, pessoal, eu tomo 1 copo de vinho, parece que eu tomei assim 30 litros de vinho. Não sei se é um efeito que com a idade automaticamente, né, o nosso organismo, nosso sistema vai ficando mais lento, mas o fato é que desde que eu comecei com essa alimentação saudável, eu não consigo mais tomar mais do que 1 copo de vinho. Bom, o outro o meu marido, que como nós estamos fazendo juntos, então eu vou falar um pouco de mim, um pouco dele também. Ele tem axma. Eu não sei como é que chama axma em português, eu acho que deve ser a mesma coisa, o eczema. Sabe a pele, quando ela é muito ressecada e ela começa a partir e sair os pedacinhos? Ele tinha muito no rosto, muito. E tomava remédio, e a gente ia no médico e fazia um tratamento, aí não dava certo, aí ia para outro médico, fazer outro tratamento, não dava certo. Desde que nós começamos com a comida de verdade, tem mais ou menos 1 ano já que ele não tem mais nada, o rosto tá limpo, e isso inclusive o próprio médico, o Dr. Baracate, que foi a pessoa que eu sempre falo dele, ele chegou a nos dizer, né,
que, claro, um organismo não inflamado mais é um organismo muito melhor. Tudo funciona melhor, né? Então, olha só, pra gente continuar, eu vou parar um pouquinho e vou pedir pra vocês o quê? Deem um like, minha gente. O like é tão importante pro meu trabalho, tá bom? E se quiserem compartilhar, e se inscrevam no canal para que a gente crie aí e amplie aí o nosso grupo. Então, vamos lá? Bom, então vamos lá, continuando. A próxima característica, gente, que eu senti, e é uma coisa que eu tô sentindo agora, desde quando eu comecei o quê? Uns 2, 3 anos atrás. Esse ano, 2022, a partir do início do ano, é que eu comecei a perceber isso. Gente, é uma alteração que faz você perceber, é tão incrível isso, que são os nossos odores. Eu, antigamente, passava o desodorante de manhã, assim que eu acordava, e depois na metade do dia, porque durante o dia, eu muito ativa com as crianças, então eu costumo suar muito. E para que o desodorante fizesse mais efeito, eu tinha que passar 2 vezes por dia. Gente, a partir desse ano, eu passo de manhã, quando é à noite que eu vou dormir, que eu tento, né, cheirar pra ver como é que tá ótimo, não tenho mais odor embaixo do braço. Quando eu costumo usar tênis, né, praticamente todo dia, para poder ficar mais harmônica para trabalhar com as crianças, harmônica eu não digo no sentido de me movimentar melhor, de ser mais fácil, eu uso tênis. Então, não tenho mais o odor do chulezinho do pé. Gente, eu fiquei encantada com isso, tá? O próximo é o meu intestino. E aí eu quero falar com as meninas. Por quê? Toda mulher, gente, tem um intestino um pouco mais difícil. Nós somos mais ressecadas. Em virtude de muito mais hormônios, né, que nós temos. Isso foi uma explicação que o médico me deu um dia que eu precisava. E eu ia, por exemplo, para fazer o sólido, que a gente chama cocôzinho, eu fazia, era a cada 2 dias, a cada 3 dias, desde que eu comecei a inserir as sementes, a aveia, todas essas coisas que a gente foi inserindo aos poucos, né? E muito mais os alimentos com uma fibra muito grande, como mandioca, como batata doce, como abóbora, resolveu o meu problema. Hoje, eu vou todos os dias. Eu passei a fazer isso quando eu era um pouquinho antes de eu fazer 50. Então, na verdade, eu comecei a sentir esse efeito 2 anos depois. Quase 2 anos depois, quando eu comecei. Para quem nunca tinha tido isso, gente, olha, é encantador. O problema do colesterol, que aí já pode ser genético, mas o meu marido conseguiu resolver o problema do colesterol alto dele, do colesterol ruim, ele conseguiu diminuir com a alimentação. Eu ainda estou lutando para isso, é um dos meus objetivos. Agora, no meu caso, se for genético, aí eu vou ter que entrar com medicação. Aí não vai ter alimentação que vai resolver, tá? O bem-estar em geral, né, gente? Que daí, já para terminar, é algo que a gente sente uma energia maior, é algo que a gente sente que a gente não fica mais inchado, estufado, como a gente se sentia antes, eu e o meu marido. E essas características foram coisas que foram acontecendo junto, eu e ele, né? A última, gente, é que eu acho que é a principal mudança que acontece no nosso organismo como um todo, e mais na mente. A gente passa a ter uma visão diferente, uma relação diferente com relação à alimentação. Aí é onde que eu quero chegar. Hoje, por exemplo, no iniciozinho, eu sofria com o arroz, por exemplo, branco, que eu adoro. Então foi difícil de me acostumar a ficar sem o arroz. Foi difícil de me acostumar sem o pãozinho francês, não é? Sem o trigo. Então hoje, quando eu olho um alimento, por exemplo, a batata frita. Eu olho para uma batata frita hoje, eu já não sinto mais vontade. Eu vejo o meu fígado todo escuro. E aí isso, a nossa mente, ela vai mudando. Que para mim é o melhor de todos os benefícios, tá? Então, gente, é isso. Se vocês estão fazendo esse tratamento também, vamos dizer assim, se vocês estão tendo esse estilo de vida de alimento mais natural e já viram que houveram mudanças, por favor, escrevam aí e dividem comigo,
Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez. Por favor, deixem um like para me ajudar no meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!